Boa noite, boa noite. Eu sou Raul Nogueira, pastor. Estamos falando no Focando Vidas dentro do Ministério LVO Luz e Vida aos Orientais. Mais uma vez, estamos juntos para compartilhar a palavra maravilhosa do Senhor. E nós temos nos sábados sempre caminhado versículo a versículo. Estamos agora para entrar um pouco na história de José. Nós já vimos algumas coisas na palavra do Senhor, quando José realmente começa a mais e mais provocar ciúmes, inveja, ódio nos seus irmãos, por causa de uma maneira errada que seu pai o conduzia. Transformou ele num jovem muito mimado e alguém que realmente era detestável, não é? Olha, Elaine, tudo bem? E nós vamos ver, vamos aos poucos trabalhar com respeito a isso, mas eu queria que você estivesse orando para que pessoas pudessem realmente estar assistindo a live anterior, que fala exatamente do erro da preferência do pai. Nós até contamos uma história real que envolvia pais e filhos e como os pais estavam errando e qual era a atitude de uma das meninas com respeito à preferência que seus pais davam para a filha menor. Bem, nós vamos estar orando, como sempre. Se você tiver um pedido, pode colocar para nós. Hoje foi um dia especialíssimo. Eu tentei colocar ao vivo um culto de ação de graça que nós realmente participamos hoje na Igreja Batista Nova Aliança. Tivemos ali perto de 105 pessoas, onde nós estávamos cercados de irmãos, amigos, que vieram junto comigo comemorar 50 anos de casados, eu e Graça. E foi tremendo, vendo a minha filha, a minha neta louvarem o Senhor. Tivemos realmente uma renovação do nosso compromisso e uma ministração da palavra por parte do pastor Maurício e depois fazendo esse voto com o pastor Pierre. Houve o louvor da igreja e finalmente nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho. Pastor Daniel também e Lili estiveram conosco. E isso realmente foi um grande privilégio. E depois desfrutamos de um bolo maravilhoso, salgados, que o Max fez, um irmão amado, né? E outros, vamos assim, eu verdadeiramente não lembro mais quantas pessoas estiveram trazendo alimento. Nós pensamos que fossem poucas, né? Mas ultrapassou e sobrou. Então, aquilo que nós desfrutamos hoje em termos de alimentação e de bolo, e o Henrique estava lá conosco, né? E olá, André, tudo bem? O Henrique esteve participando desse momento tão maravilhoso na minha vida, da graça, mas nós tínhamos calculado 70 pessoas e vieram 105, me parece. Mas mesmo assim, sobrou alimento, sobrou bebida e o bolo realmente foi fantástico. Olá, Ângela! Então, tiveram gente de longe, como a Ângela, não é? Ele e o marido vieram e foi uma grande bênção. E eu queria que vocês estivessem orando por mim, pela graça, porque nós estamos aqui em Campinas e cremos que o Senhor tem algo reservado para nós. Na Unicamp, entre os chineses, aliás, os chineses estavam lá também, muitos chineses que nós temos trabalhado aqui, outros que vieram da ISP. Então, foi realmente um momento marcante
para as nossas vidas. E tudo isso foi fotos feitas pelo meu irmão Atos, que é a área dele, ele é um grande fotógrafo e ele tem realizado muitos casamentos, vídeos, tudo. E eu tive o privilégio dele estar fazendo isso. E o meu filho Marcos também participou. Recebemos visita através de vídeo da minha neta, a Bianca, que não pôde vir, por causa da minha bisnetinha, que ainda não está saindo. E também ouvimos o Rodrigo, a Luciana e a Baixinha, né? A minha netinha que está lá no Canadá. E foi uma bênção ele contando um pouco da nossa história, como eu encontrei a minha esposa. Foi gostoso, foi muito gostoso. E tivemos assim oportunidades muito boas de ouvir pessoas falando, que nem o próprio Daniel Yoshimoto e a Lili, tá bem? Foi tudo maravilhoso. Cada pessoa que esteve ali presente, todos os meus irmãos, parentes, veio pessoal da Graça, né? Enfim, cunhados. E isso realmente me deixou muito, muito, muito alegre. Cada pessoa que esteve ali, dos 105, eram pessoas muito especiais para nós. Eu devo me calar um pouco agora, porque eu vou acabar esquecendo pessoas. Paulinho, Pastor Paulo, sua esposa. Tem tanta gente que veio de longe e nós realmente agradecemos muito a Deus por essas vidas, tá bem? Bem, nós vamos orar. E como eu disse, o meu filho Marcos parece que ele conseguiu gravar no YouTube, mas não está entrando. Mesmo assim, deve ter algumas gravações esporádicas, curtas, né? E acho que vai, pelo menos eu vou colocar alguma coisinha aí no Face. A minha neta e a minha filha cantando foi também maravilhoso. Foi muito gostoso, tudo, eu não tenho o que falar, tá? Foi muito, muito bom. O Senhor realmente nos deu esse tempo e foi um privilégio. Vamos orar? Vamos pedir a Deus, então, por isso que nós vamos estudar agora, e que vocês continuem orando por nós, pelo nosso ministério, tudo aquilo que a gente vai fazer aqui em Campinas. Oremos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de te servir em tempo integral. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. E agradecemos também pelo culto que tivemos hoje, que prestamos a Ti, pelas pessoas que estiveram conosco, parentes, amigos, irmãos, pessoas muito amadas. Nós agradecemos demais. Queremos interceder, Senhor, por aquelas pessoas que foram operadas, o Rafael, que colocou realmente um dreno na sua cabeça, e eu creio que deve ter melhorado agora, porque estava passando uma fase muito difícil. Pedimos pela recuperação da Elaine, pedimos também ao meu Pai que o Senhor possa estar agindo poderosamente, Senhor, na vida do Sebastião, Senhor, recuperando, também do Davizinho, Deus, cada pessoa, Pai, que passou por problemas, por dificuldades, por momentos difíceis, Covid, perdas, não é? A gente sabe, Deus, quantas pessoas passaram. Meu próprio cunhado partiu e a minha cunhada e filha e netos dela vieram aqui comigo, né? Estão passando comigo. E foi realmente uma grande perda, não esteve presente conosco hoje. Nós gostaríamos muito que o Toninho estivesse aqui presente. Então, a gente pede que o Senhor console as pessoas que tiveram perdas de parentes, console mesmo. Seja, Senhor, com a Dona Maria, a mãe do Ivan,
que ela se recupere, ela tem problemas na perna. Enfim, Pai, tanta gente que nós precisamos lembrar e a gente muitas vezes esquece. Mas o Senhor sabe de cada uma delas, de cada necessidade. Paizinho, nós te pedimos agora, por isso que nós vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa estar realmente agindo através das nossas vidas, que a gente possa realmente pregar aquilo que é a verdade e que esses irmãos possam desfrutar dessa Tua Santa Palavra. Entrego esses momentos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, como sempre nós, Fernanda, tudo bem? Como nós sempre colocamos, o César esteve conosco hoje também, hein, César? Nós temos falado que quando você chegar e pegou talvez a live pela metade, ou nem chegou, né? Quando entrou já estava acabando. Não se preocupe, porque nós colocamos ela lá no nosso canal, lá no YouTube. Então, assim que eu terminar, eu vou colocar lá e você pode assistir. Nós numeramos, como a gente sempre tem falado, assim, você sabe exatamente o que falta. Se você pulou alguma live, você pode voltar e colocar. Divulgue isso na sua rede, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, porque o Google vai entender que aquilo que nós estamos fazendo é relevante para vocês. E que vocês possam, pais, estar realmente divulgando. Tem pessoas que têm colocado isso até no próprio Face, em outros lugares. Então, esta mensagem tem ultrapassado fronteiras, tem chegado muito longe, tá bom? Queridos, nós já demos uma boa entrada aqui no capítulo 37, já vimos os efeitos nocivos daquilo que realmente o pai, né, Jacó, Israel fez com respeito à criação desse José. E vimos a forma como ele se colocava, gerando ódio nos irmãos. E eu vou ler a partir do capítulo 37, a partir do momento que José sai para procurar seus irmãos, conforme a ordem de Israel. E ele mesmo fala, né? O próprio pai acaba ensinando o filho a ser alguém que vai falar do irmão, e isso gerava para ele assim uma postura, né, de que ele era realmente superior aos outros, e o pai incentivava isso. Olá, Neuza, tudo bem? Então o pai disse no versículo 14, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou, o que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Ou seja, o alvo inicial dos irmãos era estar aonde José estava procurando, mas de repente ele fica sabendo que esses irmãos foram para Dotã fazer outra coisa. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, aqui começa a história de José e o treinamento que Deus vai começar a fazer para que esse José, mimado, filhinho de papai, criado de uma forma errada, comece então a amadurecer. As dificuldades da vida, os problemas que ele vai encontrar, ele realmente vai amadurecer. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Mal sabiam os irmãos que aqueles sonhos não eram próprios de José, não é?
eram sonhos que vinham da parte do Senhor. Claro que José, imaturo, ainda criança, não tinha maturidade suficiente para estar administrando aquilo que Deus iria fazer, dando-lhe sonhos. Ele era alguém que ainda não sabia lidar com aquilo que realmente era da parte de Deus. Então, possivelmente a soberba chegava, né? Se colocava, olha, vocês vão se dobrar diante de mim. E isso realmente pode ocorrer comigo, com você, meu irmão. Se de repente você tem um ministério abençoado e você começa a acreditar na sua própria propaganda, então cuidado. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se que não caia. Então, chega aqui no versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isso, Rubem era o mais velho, ok? Ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então, Rubem vai criar uma certa estratégia que veio a impedir que seus irmãos o matassem, porque no fundo, Rubem tinha a intenção de recuperá-lo e entregá-lo nas mãos do pai. Mas logo que chegou a José, seus irmãos, olha, vou ler novamente, mas logo que chegou José a seus irmãos, então José veio, ele não poderia imaginar que a história dele, história de vida, mudaria completamente a partir desse instante, a partir desse encontro que ele vai ter com seus irmãos. Na cabeça de José, possivelmente, ele achou que as coisas iriam continuar como sempre, o pai protegendo, o pai dando a ele as melhores coisas, não é? Dando uma veste realmente maravilhosa, e ele estaria crescendo, desfrutando de coisas que os seus irmãos não estavam desfrutando. Mas Deus tinha planos diferentes para José. E para mim, para você, nós não podemos achar que a nossa vida vai ser um gozo eterno, não vai ter problema. Não é isso que a palavra fala. A própria palavra diz: no mundo passais aflições. Então, nós vamos passar por momentos difíceis. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é um doutor em alguma área aí que existe nas grandes faculdades, ou você é alguém que não sabe nem ler. Não importa. Deus vai usar você. Se você é um crente, um servo de Deus, ele vai amadurecer, ele vai fazer com que você cresça. E muitas vezes nós vamos precisar passar por dificuldades, passar por problemas, para que a gente possa amadurecer e servir o Senhor e usar os nossos dons hoje como igreja da forma correta, ok? Então, José não tinha ideia nenhuma de como a vida dele ia mudar a partir de agora. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica talar, de mangas compridas que trazia. Então, a primeira coisa que os irmãos fizeram foi arrancar fora aquilo que era um símbolo, vamos assim, do quanto o pai gostava daquele José. Era o símbolo de um protecionismo, um símbolo de uma preferência. A primeira coisa que eles fizeram foi arrancar fora. Muito bem. Tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer, eles iam comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas. Agora, vocês prestem atenção no que eu vou ler, porque eu vou fazer algumas perguntas. E quero ver se algum de vocês, bom, se bem que eu já comentei isso em outras lives, mas
algum de vocês sabe, vamos assim, quando eu estiver lendo, sabe se existe alguma coisa errada, se houve alguma contradição. Então preste atenção no que eu vou ler, tá bem? E viram uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, ou aromatas, bálsamo e mirra, que levava para o Egito. Então, eles caminhavam no deserto, eles eram comerciantes, eles estavam indo para o Egito fazer negócio. Então, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. E aí? O que eu acabei de ler tem alguma coisa aparentemente errada? Tem alguma contradição, algum erro? É possível que tenha havido algum erro aqui no escrito, não é? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês me respondessem. Tem alguém que poderia escrever alguma coisa? Se vocês notaram alguma coisa que não está batendo? Alguém se anima a escrever? Vamos lá. Eu sei que algumas pessoas já deviam saber, que estão ouvindo aí. Não sei se vão lembrar, não é? Nada? Nada? Então, eu vou esclarecer. Aqui, eles falam que vão vender para os ismaelitas. E, de repente, estão entregando e vendendo para quem? Para os midianitas. Uai. Eles estão vendendo para os ismaelitas ou estão vendendo para os midianitas? Interessante, não é? Acontece, meus irmãos, que quando se fala de ismaelitas, está falando de um filho de Abrão, Ismael, não é? Que era filho de Agar. E quando está falando esse outro nome, midianita, está falando de Midian, que era um dos filhos de Quentura, também que era descendente de Abrão. Quentura era casada com Abrão depois que a esposa morreu. Então, esses dois grupos, ismaelitas e midianitas, eram irmãos do mesmo pai. E eles andavam juntos, eles caminhavam juntos, eles comercializavam juntos. Ou seja, não há nenhum tipo de contradição, nem erro, nem nada, mas uma pessoa que olha de uma forma meio desavisada, alguns nem percebem, mas alguns vão falar, ué, mas que negócio é esse? Vendeu para o ismaelita e de repente está dizendo que eles, quem estava passando era midianita, enfim. Então é isso aí, queridos. Midianitas, Midian, filho de Quentura, casada com Abrão, depois da morte da esposa de Abrão, e os ismaelitas, que também eram descendentes de Abrão. Tendo Rubem voltado, lembra que Rubem se afasta, ele deu aquela sugestão, não mate o meu irmão, não é? Que o alvo dele era retirar ele da cisterna e entregar ao pai. Só que Rubem não ficou sabendo nada do que havia acontecido. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Pensou, mataram, não é? E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Quer dizer, e agora? Né? Então, Rubem fica desesperado quando
de repente não encontra o seu irmão. Então, tomaram a túnica de José. Aqui não fala, não fica muito claro, pelo menos nesse instante, que Rubem tomou conhecimento dessa venda. Inicialmente parece que ele imaginou que fosse realmente, vamos assim, fosse um ato de assassinato por parte dos irmãos com respeito a José. Mas, pelo decorrer de tudo, a gente vai perceber que depois o próprio Rubem toma conhecimento na conversa dos seus irmãos, porque a gente vai ver em toda a história que o Rubem sabe exatamente o que aconteceu. E então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai e disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: chorando descerei. Ele imaginava que iria descer à sepultura, não é? Então ele fala: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Bem, eu pergunto para vocês, irmãos. José, como nós, não tinha uma ideia de todas as coisas que o Senhor Deus iria permitir que ocorresse com ele, de tal maneira que ele, José, seria amadurecido de uma maneira muito forte, muito tremenda. Ou seja, as experiências que José passaria, seja na casa de Potifar, seja depois, mais adiante, quando ele foi preso, levaram José a se tornar um homem do Senhor em todos os sentidos. A gente vai perceber que a atitude de José com respeito à esposa de Potifar demonstrava que ele era, apesar da imaturidade, apesar da maneira dele ser, ele era alguém que temia ao Senhor. E nós vemos isso nos nossos dias. Algumas pessoas muito imaturas, mas são tementes ao Senhor. Precisam realmente amadurecer, precisam crescer, precisam de alguma forma ser fortificados no Senhor, na sua palavra. E tudo isso só é possível mediante experiências muitas vezes difíceis. Então, querido, eu não sei qual é o teu caso. Se você está passando por algum momento muito difícil. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se o que você está passando é fruto de pecado, e aí é disciplina, você sabe. Você sabe perfeitamente que aquilo que está acontecendo com você é porque você está em desobediência. Mas, se você está firme no Senhor, se você é alguém que teme a Deus, se você é alguém que realmente conhece o Deus da palavra e a palavra de Deus, e de repente você está passando por momentos difíceis em alguma área, ou em várias áreas, tenha certeza que Deus está experimentando você. Deus está fazendo com que você cresça, com que você amadureça. Então,
Não fique achando que tudo que acontece é problema do diabo. Não pense assim. Há momentos que nós estamos sendo aprimorados. Lembram de Jó? Jó tinha tudo. Ele nunca podia imaginar que um dia, numa conversa entre Deus e Satanás, ele fosse passar por aquilo que passou. E Jó não tinha experiências profundas com o Senhor, como a gente vê no decorrer do livro. Ele o conhecia, o temia, ele adorava o Senhor, ele fazia sacrifícios por ele e pelos seus filhos, não é? Deus vinha realmente abençoando Jó, mas de repente ele perde tudo e depois ele perde a saúde. E a própria mulher começou a falar para ele: amaldiçoa e morre, amaldiçoa Deus e morre. Estás louca, mulher? O Senhor é que está no controle de tudo, não importa. Eu entrei nu e vou embora nu, se for o caso. Irmãos, só no final que Jó vai realmente deixar bem claro. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora eu tenho experiências com o Senhor. E eu mesmo, eu tenho 43 anos que eu ando com o Senhor, e o Senhor permitiu que eu passasse por momentos difíceis, até de assaltos, problemas de conflitos dentro de casa com respeito a relacionamentos de filhos, não é? Momentos de mudanças, o momento em que eu era empresário e eu deixei tudo, né? E fui servir o Senhor tempo integral. Foram momentos difíceis. E o Senhor foi me ensinando, foi me amadurecendo. Eu tinha muitas áreas que eu precisava melhorar, que eu precisava desconstruir alguns hábitos e fazer o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, ou seja, me despojando de coisas que não são do Senhor e me revestindo de coisas que são bíblicas, que são princípios do Senhor. Ali em Efésios 4, vocês vão perceber uma metodologia bíblica de como você desconstruir algo errado e colocar algo certo no lugar. E essa é a forma que Deus usa para amadurecer. E é o que Deus quer. Se você abrir comigo em Efésios, isso é algo que verdadeiramente temos que entender e passar. Nós, enquanto estivermos vivos, vamos passar por momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis, para quem não está em pecado, são momentos para crescer, momentos para você ter maturidade. Então, só quero que você abra comigo no capítulo 4, a partir do versículo 11, só para a gente relembrar, porque Deus não permite que aconteça coisas conosco difíceis que não seja para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. E ele fala no versículo 12, no versículo 11, Efésios 4, 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui são líderes com funções diferentes para um motivo, e esse motivo está exatamente no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o Senhor deu certos líderes para que o corpo realmente amadurecesse. E ele quer exatamente o que está no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, enquanto estivermos vivos, ele quer que você cresça, você desenvolva. E se para isso
necessitar de um treinamento tipo de José, ele vai dar, ele vai fazer. Porque muitas vezes nós temos um caráter cheio de coisas erradas que vem da nossa velha natureza, do nosso passado. E o Senhor vai precisar usar algumas estratégias, algumas coisas que vão acontecer para que você comece a perceber que aquilo que você está fazendo não é bíblico, que aquilo que você está fazendo entristece o coração do seu Deus. E ele diz que isso que ele usa, que é para você amadurecer, é para evitar que você seja o que eu chamo de, brincando, de um menino de rua espiritual. Olá, Ceci, tudo bem, minha querida? Então, por que um menino de rua espiritual? É como se fosse alguém andando aí, vagando para lá e para cá, não é? Vai para qualquer vento de doutrina. Mas ele diz então no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem um erro. Então, um menino de rua espiritual, como eu chamo, é alguém que é jogado para um lado para o outro, ele não se define, ele não tem uma linha doutrinária correta, ele vai no oba-oba, aquele pastor está falando isso, então ele vai, aí de repente surge um outro, ele vai. Então, é alguém tipo Maria vai com as outras, não é? Mas não é isso que Deus quer. No versículo 15 e 16 diz, mas seguindo a verdade. Seguir a verdade é seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Ele quer que você desenvolva a sua salvação. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo corpo bem ajustado, você faz parte do corpo, meu irmão, minha irmã. Você é um membro do corpo, você recebeu dons, você recebeu ministério, e você tem que aplicar isto no corpo para que o versículo 16 se concretize. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, ou seja, cada parte desse corpo, não é? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o alvo do Senhor é que você cresça, amadureça e seja uma bênção na vida de pessoas. Você vai impactar a vida dos outros de duas maneiras, ou escandalizando, ou realmente impactando para que essa pessoa seja despertada e queira conhecer o Deus que você conhece. Bem, então, nosso José, como nós vamos ver sábado que vem, ele vai passar por um treinamento intensivo. Ele vai ser tentado, ele vai de alguma forma aprender lições profundas no cárcere, como nós vamos ver. E depois o Senhor vai retirá-lo de lá, para que ele possa então ser alguém que vai cuidar do povo do Egito e do seu próprio povo. Tudo isso só foi possível porque o Senhor o treinou e o amadureceu, colocou num cadinho para que saísse ouro puro. Então, querido, não murmure quando você estiver passando pela prova. Não murmure. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Não murmure. Não murmure. Louve o Senhor independente de circunstância. Agora, se você está em pecado, então você se arrependa e deixe e cresça no Senhor. Mergulhe na palavra de Deus para ter experiência com Deus da palavra. Amém? Que Deus possa estar com cada um de vocês, que vocês possam estar orando por nós. E como eu disse hoje,
nós fizemos esse culto de ações de graça, comemorando os 50 anos de casados, que para mim foi muito rápido. Nós nem percebemos passar. Amém? E que você, marido, você, mulher, possa experimentar na sua vida 1 Pedro capítulo 3. Dá uma boa lida ali, vai estar falando como você realmente deve ter dias felizes. Se você quiser, o segredo está ali. E esse é o segredo que eu usei durante todo esse tempo. Está ali em 1 Pedro capítulo 3. Você, marido, leia a parte do marido, tem a parte da esposa e tem a parte dos dois. Ok? Então, ali fala bem claro, você quer realmente ver dias felizes? Então, dá um passeio lá que você vai ver como. Tá bem? Vamos orar, encerrando. Se você tiver algum comentário, pode fazer agora. Se tiver algum pedido de oração, também. Tá bem? E que você possa estar realmente intercedendo por nós, pelo nosso ministério. Nós estamos trabalhando já na Unicamp e nós estamos com chineses, que inclusive uma parte deles estiveram conosco hoje no culto, e vamos estar orando também pelos cantoneses. Já vieram me falar hoje que eles querem que eu ministre lá. Vai ser realmente uma nova etapa, pessoas que eu nunca conversei, vamos conhecê-los, mas já houve uma aproximação, estou vendo que Deus está abrindo portas, porque eles são tremendamente fechados. Então, orem por isso, tá bom? Vamos orar? Encerrando. Deus Santo, Deus vivo, Deus poderoso, nós chegamos diante do Teu trono de graça e adoramos a Ti. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja com aqueles, Pai, que passaram por operações, como é o caso da Lani, que o Senhor possa recuperá-la. Eu não tenho notícias como ela está indo, mas que o Senhor possa recuperá-la por completo, e também o Chiquita, e também o Rafael, Senhor, que nós já oramos. Enfim, pessoas que tiveram perdas também, como é o caso da Elisângela, Senhor, que perdeu a mãe e está agora sendo consolada pelo Senhor. Ela também esteve entre nós hoje. Te agradecemos por esse tempo maravilhoso da Tua Palavra, que sempre nos confronta. Obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui conosco. E se tiver no meio alguém que ainda não te conhece, que o Senhor possa tocar essa vida de forma especial. E que ela possa realmente arrepender dos seus pecados e convidar Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador dessa vida, passando a ser filho de Deus e tendo a vida eterna. Obrigado, Senhor, e que o Senhor possa estar me alimentando com a Tua Palavra, me fazendo crescer mais, para que eu possa continuar ministrando enquanto nós tivermos liberdade aqui no Brasil. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus esteja com vocês. Olá, João. Tudo bem, meu querido? Então, amém. Angela, amém. Deus abençoe ricamente. Amém. Obrigado, pastor. 1 Pedro capítulo 3, me instruindo. Muito bem. Você me perguntou hoje sobre isso, não é? Então, tá lá. É só dar um passeio e aplicar na vida. Tá bom? Ok, pessoal. Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. E nós, então, aguardamos vocês quarta-feira que vem, que nós vamos estar dando continuidade aí a Apocalipse. João Batista. João, é muito gostoso poder conversar com vocês e nos interagirmos, né? Quando vocês tiverem perguntas, façam. Orem pela minha família na Ucrânia. Oh, meu Deus. João, meu telefone, meu celular, eu acho que você tem, mas vou repetir, 11 999 11 5272.
por favor, me escreva ali e eu gostaria de inteirar um pouco mais sobre isso, sobre a tua família na Ucrânia, tá bom? Me escreva, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.